No dia 10 de abril de 1912, o maior transatlântico já construído até então zarpava da Inglaterra com destino a Nova York em sua viagem inaugural. Na madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, o luxuoso transatlântico colidiu com um iceberg no Atlântico Norte por volta da meia-noite, afundando em menos de 3 horas. De acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos sobre o desastre, foram 1.517 pessoas mortas e 706 sobreviventes, dos 2.223 passageiros e tripulantes. No vídeo de hoje, vamos conferir algumas curiosidades sobre o famoso Titanic. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Nem Deus afunda o Titanic. Você provavelmente já ouviu ou leu essa frase em algum lugar. A fama de inafundável tinha lá suas razões. Para a engenharia, o Titanic ficou famoso porque foi o primeiro navio em que houve a aplicação de um conceito de projeto que visava compartimentar o navio, dividido em vários compartimentos, sendo que cada um seria estanque, ou seja, se a água inundasse um compartimento, não seria capaz de inundar o seguinte. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. Ao todo, o Titanic custou 7 milhões e meio de dólares em valores da época, sendo o maior navio transatlântico construído até então. O convés mais alto era chamado de convés superior, ou convés dos botes, e era onde ficavam os botes salva-vidas, alojamento dos oficiais e a ponte de comando. Abaixo estavam os de A a G, todos destinados aos passageiros com exceção do último, que também abrigava compartimentos de carga. Mais abaixo ficavam mais compartimentos de carga, a casa das máquinas, caldeiras, alojamentos da tripulação e as reservas de suprimentos. O Titanic partiu em sua primeira e única viagem com 1.316 passageiros a bordo, 325 na primeira classe, 285 na segunda e 706 na terceira. Na primeira classe estavam os passageiros mais ricos do navio, dentre eles empresários, artistas, oficiais militares, políticos e outros. Em muitos casos, eles viajaram com várias malas de bagagem e um ou mais criados particulares. A segunda classe era mais diversificada e incluía empresários, professores, clérigos e imigrantes, por vezes ricos, que retornavam ao seu país natal. Por fim, a terceira classe era onde estavam os imigrantes, as pessoas que muitas vezes viajavam em grandes grupos familiares de até 12 membros. Eles vinham de diferentes partes da Europa, como Escandinávia, leste europeu, Irlanda e até mesmo da Ásia. Antes do embarque, todos foram sujeitos a controles sanitários, pois os regulamentos da imigração norte-americana eram bem rigorosos para evitar contaminação. A terceira classe era a única a ser obrigada a passar por esses exames, também estando previsto que novas examinações fossem realizadas assim que chegassem a Nova York. Havia uma grande disputa entre as companhias marítimas da época e de nações como Inglaterra e Alemanha, para projetar uma embarcação que fosse referência para a engenharia em uma época em que os primeiros aviões tinham feito apenas voos de testes e de curtas distâncias. A intensa pressão para que o navio fosse rápido, mesmo precisando enfrentar adversidades como a região cheia de icebergs. Isso porque havia um prêmio, instituído em 1839, chamado de Flâmula Azul, que visava reconhecer e dar publicidade aos navios mais rápidos nas travessias transatlânticas, e o Titanic era candidatíssimo a ganhar. Para conseguir concretizar o objetivo de conquistar o prêmio, o navio deveria chegar aos Estados Unidos em uma velocidade recorde, portanto, no menor tempo possível. Esse aspecto foi um dos principais para o naufrágio da embarcação. As autoridades da época não autorizaram o comandante Edward Smith a diminuir a velocidade quando receberam a notícia de que um grande iceberg estava próximo. O Titanic
já havia percorrido mais de 3.600 quilômetros por volta da meia-noite de 14 de abril. Dentre os avisos de gelo recebidos durante o dia estava o do SS Califórnia. Às 22 horas e 55 minutos, o Califórnia enviou outro aviso para todos os navios próximos, inclusive para o Titanic. Porém, Jack Phillips interrompeu o operador da outra embarcação e o mandou calar a boca para que pudesse continuar enviando mensagens dos passageiros para o continente. Logo depois disso, o operador de rádio do Califórnia desligou seus equipamentos e foi dormir, já que não era costume manter os operadores trabalhando durante a noite. A maior parte dos passageiros dormia, quando um iceberg interrompeu aquela que seria a primeira viagem do mais impressionante navio de passageiros até então construído. Por volta das 23 horas e 30 minutos, o Titanic estava viajando a pouco mais de 41 km por hora. Neste momento, na ponte de comando estava de serviço o primeiro oficial Murdoch e o sexto oficial Moody, enquanto na roda do leme estava o quartel-mestre Robert Hichens. No cesto de gávea no mastro principal estavam os vigias Frederick Flatt e Reginald Lee. Era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu e a água estava completamente calma. Flatt e Lee avistaram o iceberg diretamente na frente do navio a aproximadamente 23 horas e 40 minutos. Flatt tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponte informando Moody sobre o gelo. O sexto oficial repassou o aviso para Murdoch, que por sua vez ordenou a parada total das máquinas e que Hichens virasse a embarcação para bombordo. O Titanic começou a virar quase 40 segundos depois, porém, isso não foi o suficiente. O iceberg colidiu com o lado estibordo do navio, arranhando seu casco embaixo da linha d'água e fazendo com que pedaços de gelo caíssem na embarcação. Murdoch ordenou uma virada para este bordo a fim de mudar o curso da popa e dessa forma evitar que o gelo danificasse toda a extensão do navio, também ativando o fechamento imediato das comportas estanques para tentar conter a água. Smith estava em sua cabine no momento da colisão, porém sentiu a vibração do navio e foi para a ponte, onde Murdoch lhe informou sobre o ocorrido. O capitão ordenou que todas as máquinas fossem desligadas e mandou chamar Thomas Andrews, a fim de investigar as avarias. À meia-noite e 5 minutos, já do dia 15 de abril, Smith deu a ordem para que os botes fossem preparados e os passageiros acordados. Ele ordenou que Phillips e Bridge começassem a enviar pedidos de socorro que erroneamente direcionaram os navios de resgate para uma posição 21 km distante de onde o Titanic realmente estava. O preenchimento dos botes salva-vidas começou por volta da meia-noite e 20 minutos. Pouquíssimos passageiros estavam inicialmente dispostos a embarcar nos botes e os oficiais tiveram grande dificuldade em persuadi-los. Eles eram em sua enorme maioria membros da primeira classe. Havia cerca de 2.200 pessoas na viagem, mas os botes tinham espaço para apenas 1.178 pessoas. Além de terem espaço insuficiente, essas embarcações adicionais foram lançadas ao mar com poucos passageiros. Os tripulantes das salas das caldeiras 5 e 6 estavam lutando por suas vidas, enquanto ao mesmo tempo tentavam impedir que o vapor das caldeiras não entrasse em contato com a água congelante do oceano, algo que poderia ocasionar uma explosão. O ângulo do Titanic começou a aumentar rapidamente por volta das 2 horas e 15 minutos, já que a água estava entrando em partes anteriormente intactas através das escotilhas abertas. O navio estava sendo sujeito a forças opostas extremas, a proa inundada puxando para baixo, enquanto o ar dentro da popa o mantinha na superfície. O navio se partiu em dois perto da terceira chaminé, pouco depois das luzes terem se apagado. O Titanic finalmente afundou por completo aproximadamente às 2 horas e 20 minutos. 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Imediatamente, centenas de passageiros e tripulantes foram deixados no mar congelante, cercados por destroços que tinham desprendido do navio e passaram a ser usados como boias. Depois disso, havia muito pouco que os sobreviventes pudessem fazer além de esperar pelo resgate. Os destroços do navio foram procurados por várias décadas, até serem encontrados em 1º de setembro de 1985. A 3.843 metros de profundidade. A estrutura nunca foi retirada do mar
e permanece a sudoeste da ilha de Terra Nova, no Canadá. Chegamos ao final do vídeo, e se chegou até aqui, avalie o vídeo e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!